Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente ao oitavo ano, uma questão que vai incidir então em operações com notação científica. O problema é o seguinte: considera então as seguintes expressões numéricas. Temos aqui a expressão A, que é igual a 3 vezes 10 à quarta. Temos uma expressão B, que é exatamente igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3. E temos uma expressão C, que é exatamente igual a 5 vezes 10 à sexta. Vamos então fazer aqui o cálculo destas três alíneas. Na primeira linha vamos então multiplicar a expressão A pela B. Na segunda linha vamos então subtrair a expressão A e a C. Na terceira linha temos aqui um género de uma composição, ou seja, teremos a expressão A ao quadrado mais a expressão C e depois todo este numerador a dividir então aqui pela expressão B. Vou resolver em cada slide cada uma das alíneas. Vamos começar então aqui pela primeira, ou seja, que me diz que eu terei que fazer esta operação A vezes B. A vezes B é exatamente igual a que eu pegar nesta expressão A, que é 3 vezes 10 à quarta, e multiplicar pela expressão B, que é exatamente 2 vezes 10 elevado a menos 3. E multiplicar em notação científica é muito simples. É a mesma coisa mais simples que vos pode aparecer, porque multiplicam então estes dois algarismos e depois multiplicam pela multiplicação das bases 10. Ok? É mesmo assim, aqui nestes algarismos terão uma conta perfeitamente normal. Nesta multiplicação das bases 10 vão então aplicar as regras das potências. Ou seja, isto então, eu posso fazer isto porque vou-me servir então da propriedade comutativa. Eu posso trocar estes fatores de posição porque isto é tudo a multiplicar. Vocês terem A vezes B, isto é exatamente igual a B vezes A, exatamente a propriedade comutativa. Ou seja, eu posso então aqui trocar de posição os fatores da forma que mais me convém. E a forma que mais me convém é exatamente multiplicar o 3 pelo 2 e depois multiplicar as duas bases 10, ou seja, 10 à quarta vezes 10 elevado a menos 3. Isto será exatamente igual, 3 vezes 2 são 6, e aqui vou aplicar as regras das potências. A regra bastante simples que me diz o seguinte: se eu tenho A elevado a M vezes B, não, a regra não é esta que está aqui. Eu aqui tenho o quê? As bases iguais, certo? Então tenho A elevado a um expoente M vezes o mesmo A elevado a um expoente N. Ok? Qual é a regra que a gente aplica aqui? Damos a mesma base e somamos os expoentes. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Tenho então 6, que vem daqui, 3 vezes 2, vezes, e vou juntar agora as duas potências de base 10. Ficará então 10 elevado a 4 mais menos 3. Okay? Isto será então igual a 6 vezes 10 elevado a 4 mais menos 3, né? Está exatamente 1, ou seja, e 10 elevado a 1 nem preciso colocar ali o expoente. E está resolvida então a primeira linha. Operar com notação científica multiplicação é a operação mais simples que podem ter. É mesmo aplicar a propriedade comutativa, multiplicam estes dois algarismos e depois multiplicam as duas bases 10. Isto é possível porque se aplica a propriedade comutativa e esta regra das potências. Bem, vamos então seguir para a segunda linha. Na segunda linha temos então que fazer a diferença entre a expressão A e a expressão C. Vou então colocar as expressões. A expressão A tem 3 vezes 10 à quarta, menos, e na expressão C tenho 5 vezes 10 à sexta. Bem, aqui a estratégia que se usa quer para fazer diferenças, quer para somar, o que vamos tentar aqui é fazer com que estes dois fatores, estes dois termos, melhor dizendo, tenham a mesma potência de base 10, ok? Vocês têm que tentar arranjar aqui uma estratégia para que aqui esta expressão, que tem por exemplo 10 à quarta, vocês têm que aqui no segundo termo, fazer também aparecer 10 à quarta. Ou então fazer aparecer 10 à sexta nos dois. Eu normalmente, por norma, penso que é mais fácil baixar o maior para o mais pequeno. Porque não vou trabalhar com números deste tipo, 0, qualquer coisa, só por isso. Mas se quiserem podem fazer. Eu podia então procurar uma estratégia de subir este 10 à quarta para 10 à sexta. Apesar de, se me perguntarem a minha opinião, eu acho que é mais fácil descer a potência de base 10 do maior expoente até igualar a mais pequena. Isso mesmo a nível de contas, só por aí. Acho mais fácil trabalhar depois com esses números, só por aí.
Bem, então tenho que fazer então aparecer. E como é que a gente faz isto? Atenção que eu vou fazer aparecer, mas eu não posso alterar os valores que tenho. Eu tenho que arranjar expressões equivalentes. Okay? Então eu vou manter esta, que é 3 vezes 10 à quarta, e subtrair, e vou arranjar aqui uma forma de baixar este 6 de forma a ter exatamente, e a tê-lo exatamente igual a este 10 à quarta. Para depois em seguida aplicar uma estratégia que na altura vos irei falar. Bem, então eu pretendo fazer aqui aparecer 10 à quarta. Não há estratégia mais simples do que esta. Eu vou escrever o 10 à quarta. Eu vou chegar aqui, ok, é 10 à quarta que eu quero? É 10 à quarta que eu quero, então é mesmo 10 à quarta que eu vou colocar aqui. Mas vou colocá-lo um pouco afastado, já vão perceber porquê. Se é 10 à quarta que eu quero, então eu vou colocar mesmo aqui, 10 à quarta. Ok? E vocês devem estar a questionar, ai, mas não é a mesma coisa, eu ter 10 à sexta e 10 à quarta. Pois não, não é a mesma coisa. Então o que eu vou ter que fazer aqui, vou colocar aqui algo que compense, algo que seja exatamente igual aqui a este 10 à sexta. Ou seja, esta multiplicação vai ter que dar 10 à sexta. Se está aqui 10 à quarta, então qual é o valor que eu tenho que pôr aqui? Exatamente aqui. Mas isto é fácil fazer. Eu sei que vai ser uma potência base 10 e depois é só fazer 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2. Okay? É só mesmo subtraírem o 6 ali ao 4 e dá 2. Sendo assim, isto está correto. Okay? Porque 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, se eu aplicar aqui as regras das potências da multiplicação com a mesma base, vocês aqui somam os expoentes. E se vocês somarem, né? Eu tenho 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, isto daria o quê? 10 e somava os expoentes. 4 mais 2 é 6, que é exatamente igual àquilo. Este 10 à sexta que está aqui. Ou seja, isto que eu acabei de escrever aqui é equivalente, é exatamente a mesma coisa do que eu ter 10 à sexta. Mas eu agora já tenho o que pretendia. Porque o que pretendia era ter aqui estas potências de base 10 igual. Já tenho aqui um 10 à quarta e também tenho aqui um 10 à quarta. Ok. Agora vou só dar aqui, vou fazer esta operação, percebem? Vou então multiplicar o 5 vezes 10 ao quadrado. E fica então com 3 vezes 10 à quarta menos e 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado é 100. Então fica com 5 vezes 100 e 5 vezes 100 são exatamente 500. E fica então com 500 vezes 10 à quarta. Ok? Agora, próximo passo. Já temos aqui as bases 10 exatamente iguais. Ok? Vocês precisam disto quando estão a fazer uma diferença ou uma soma. Precisam ter as bases 10 com o mesmo expoente. Depois, o passo seguinte é mesmo pôr essa base que aparece nos dois termos. Reparem, aqui tem 3 vezes 10 à quarta, aqui tem 500 vezes 10 à quarta. Existe algo que nestes dois termos se repete, que é exatamente o tal 10 à quarta. E se o 10 à quarta se repete, então eu posso pô-lo em evidência. Então fica 10 à quarta. Abro parênteses. Né? Para igualar este primeiro termo, o 10 à quarta já está aqui atrás. Então isto fica 3. Menos, e aqui vou ter que igualar também este termo. O 10 à quarta já está aqui atrás, então fica 500. Reparem que se eu aplicasse aqui a propriedade distributiva, eu tenho exatamente o que tinha atrás. Multiplicação pelo parênteses aplicam a distributiva, né? Então 10 à quarta vezes 3 é exatamente isto. Depois menos 10 à quarta vezes 500, que seria exatamente isto, percebem? Mas agora isto aqui já fica fácil para eu fazer, porque eu agora vou fazer esta subtração que está aqui dentro. Ou seja, isto será exatamente igual a eu ter 10 à quarta e 3, e faço aqui 3 menos 500. Em vez de aplicar a distributiva, faço a operação que está dentro de parênteses. E 3 menos 500 dá exatamente 497. E agora, para pôr isto corretamente, eu poderia escrever 497 vezes 10 à quarta. Mas, por acaso aqui não faço a referência, só peço para calcular. Mas vou querer o resultado em notação científica. É porque este resultado não está em notação científica. Eu tenho 497. Isto não está em notação científica. Como é que colocam então o resultado em notação científica? Bem, 497, a vírgula, está aqui ao lado de 7. Né? A mesma coisa que se eu escrevesse 497,0. Em notação científica, eu tenho que ter um algarismo, apenas um algarismo, e tenho que ter a vírgula imediatamente a seguir. E depois aqui posso ter qualquer coisa, não interessa, mas isto tem que ter este aspecto. Tem que ter apenas um algarismo e a vírgula imediatamente a seguir. Então eu vou ter que deslocar aqui a vírgula aqui
para o 4, certo? Então ele vai ter que andar uma, duas casas para trás, ok? Então eu posso dizer que isto é 4,97, mas como eu andei aqui estas duas casas para trás, eu vou multiplicar então por 10 ao quadrado, ok? Repara, 10 ao quadrado é 100, repara como isto faz todo sentido. 10 ao quadrado é 100, então se pegares em 4,97 e multiplicares por 100, tu tens exatamente o tal 497, que é isto que está aqui. Mas assim o resultado já vai ficar escrito em notação científica. Ficas com 4,97 vezes 10 ao quadrado, e atenção que este 10 à quarta não tinha nada a ver com a história. Então continua ali o 10 à quarta. O que vais fazer agora é aplicar as regras das potências aqui na base 10. Né? E vais dizer que isto é exatamente igual a 4,97 vezes 10, e aqui 4 e 2 são 6. Então agora sim tens o teu resultado em notação científica. Bem, algumas notas que vos quero deixar aqui, neste caso da operação com notação científica da subtração. E vocês devem estar a pensar, mas porquê é que eu tenho que baixar este 6 para 4? Porquê é que eu tenho que ter isto igual? Porquê é que eu não posso fazer logo 3 menos 5? Bem, vocês não podem fazer isso porque estamos a falar aqui de potências de base 10. E este 3, vocês encaram isto como se fossem, por exemplo, 3 unidades. E este 5, que encaram isto como se fossem 5 unidades. Isto não é bem assim. Porque aqui o 3, a ordem de grandeza do 3 é 10 elevado a 4. Ou seja, aqui este 3 seria 3 e depois com 4 zeros. Trabalhando sem ser orientação científica. Este 5, a ordem de grandeza é diferente. Tem um 5 com 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. Se eu a esses 30 mil tirasse 5 milhões, isto não vai dar 2, percebem? Isto daria 5 milhões, ou melhor, menos 5 milhões, e depois eu retirava aqui os tais 30 mil. Reparem que a ordem de grandeza dos 30 mil está aqui, por exemplo, o 3 está aqui por baixo deste, alguns deste 0 aqui, dos 5 milhões. Eu não posso pegar no 3 e tirar o 5 porque as ordens de grandeza são diferentes. Daí eu ter que, para fazer a operação de subtração, eu tenho que procurar escrever os números com a mesma ordem de grandeza. Tanto podia ser 10 à sexta após 2, ou então 10 à quarta, que foi o caso que eu utilizei aqui. Ou baixei o 6 para 4, para poder operar. Okay? Cuidado aqui com estas subtrações e somas. Para fazerem isto, têm que garantir que as potências de base 10 têm a mesma ordem de grandeza antes de fazerem a subtração. Ok? Bem, último exemplo. Última linha. Agora temos aqui algo um pouco mais complexo, porque temos a ao quadrado mais b dividir por c. Temos aqui no fundo 3 operações. Elevar ao quadrado, uma soma e depois uma divisão. Bem, vou então fazer até aqui à parte o a ao quadrado. Ok? Porque vocês costumam ter muitos problemas nisto. O a ao quadrado será exatamente 3 vezes 10 à quarta ao quadrado. Ok? Será isto, 3 vezes 10 à quarta ao quadrado. Qual é o erro que vocês costumam cometer aqui? Que facilmente podem cometer. É dizerem-me isto, que 3 vezes 10 à quarta ao quadrado. E vocês fazem isto, e o quadrado, não é? Apanham aqui, isto é potência de potência. Então 4 vezes 2 dá 8. Então chegavam aqui e diziam que isto era 3 vezes 10 à oitava. Bem, isto está errado. Ok? Vocês não podem fazer aqui o 2, o 4 vezes 2 dá 8. Só. Mas é um erro que vocês cometem muito. Aqui 4 vezes 2 dá 8, então isto é 3 vezes 10 elevado a 8. Não é bem assim. Isto não pode ser pensado assim. Como é que vocês devem fazer isto? Este quadrado vai aqui para o 10 à quarta, mas também vai ali para o 3. Isto é exatamente igual a 3 ao quadrado vezes o 10 à quarta ao quadrado. E reparem como isto realmente é verdade. Isto é um erro que é muito cometido. Vocês passam logo ali a potência para a base 10 e esquecem-se deste. Mas este também está elevado ao quadrado. Imaginem a seguinte situação. Vocês têm dificuldades nisto porque têm, neste caso, andar com a regra ao contrário. Com a regra ao contrário. Imaginem que estão neste caso. Por exemplo, 4 ao cubo vezes 2 ao cubo. Que regra das potências é que vocês aplicam aqui? Vocês vão dizer que isto é exatamente igual. Eu penso que nem ter dúvidas. Dão o mesmo expoente e multiplicam as bases. O que vocês têm neste caso, neste aqui, é exatamente pedirem-vos que vocês andem ao contrário. Então se eu tenho aqui o expoente de uma multiplicação, reparar, para isto ser verdade, o 3
é porque estava ali em expoente da base 2 e é porque estava ali em expoente da base 4, que é exatamente o que está aqui. Okay? Esta regra é exatamente esta regra, mas neste sentido inverso. Vocês estão habituados a ir para ali. Neste caso, têm que andar para trás. E é nisso que às vezes causa confusão. O expoente de um produto, não é? Aqui o quadrado do produto é o produto dos quadrados. Okay? Este 2 tem que ir para o 3 e tem que ir para o 10 à quarta. Resolvendo isto, podemos dizer que isto é igual a 9 vezes, e aqui sim, aqui aplicamos então a potência da potência, né? 4 vezes 2 dá então 10 à oitava. Isto será então o meu a quadrado. Ok? Bem, vamos então agora aqui à nossa expressão. Coloquei este exemplo mesmo por causa disto, disto aqui. É que é um erro muito cometido. Isto, vocês dizem que é 3 vezes 10 à oitava, mas é janeiro. O quadrado, e se tivesse aqui, por exemplo, 4 vezes 5, ou melhor, vezes 10 à quinta, e depois tudo elevado ao cubo. Não tem que ser quadrado, pode ser cubo. O cubo vem aqui para o 10 à quinta e vai também ao 4, ou seja, isto seria igual a 4 ao cubo vezes 10 à quinta ao cubo. Ou seja, vocês agora tentem experimentar estar aqui e vir para trás, aplicando então as regras das potências. O expoente é o mesmo, então fiquem em expoente e multiplicam as bases, 4 vezes 10 à quinta. Ou cubo exatamente o que têm aqui, percebem? É um erro que vocês cometem demasiadas vezes. Daí alertar e estar agora a enfatizar bastante essa situação. Bem, vamos então resolver isto. Terei então a ao quadrado, que já foi calculado aqui. Isto será exatamente igual a 9 vezes 10 à oitava. E agora vou então somar com a expressão C, que seria 5 vezes 10 à sexta. E então depois tenho isto a dividir pela expressão B, que é exatamente 2 vezes 10 elevado a menos 3. Bem, tem aqui uma fração, a estratégia é a mesma. Operam aqui o numerador até ele ficar o mais simples possível, até ficar apenas uma expressão, e depois é que vamos fazer a divisão. Bem, tem aqui em cima exatamente uma soma. E em somas e subtrações é exatamente, vocês têm que colocar estas bases 10 exatamente na mesma grandeza. Esta está elevada a 8, esta está elevada a 6, então tem que meter ou os dois 6 ou os dois 8. Pessoalmente já disse que prefiro descer o 8 para 6. Mas pode ser feito ao contrário, não há problema nenhum, não estaria incorreto. Então, vou descer aqui o 8 para 6. O 9 fica lá. Faço aparecer então o 10 elevado a 6, que é aquilo que eu quero igualar. E depois faço 8 menos 6. Ou melhor, deixa-me só afastar um pouco. Porque o que falta eu vou meter aqui no meio para depois... Não é que fizesse diferença, mas é só para ficar melhor organizado. Meto exatamente aquilo que eu pretendo igualar, que é 10 à sexta. Pretendo igualar esta base 10 desta segunda expressão. E agora compenso, não é? Se eu tinha 10 à oitava. Se eu tenho aqui 10 à sexta, não é? Eu faço 8 menos 6 dá 2. Então eu vou ter que ter aqui 10 ao quadrado. Repara como agora, aplicando a regra das potências, dás a mesma base que é 10, 2 mais 6 dá 8, está tudo correto. E agora fazes a operação aqui 9 vezes 10 ao quadrado. Isto mais 5 vezes 10 à sexta, tudo então a dividir por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Bem, isto será igual, fazem ali a operação com 9 e ficam então com 900 vezes 10 à sexta, 9 vezes 10 ao quadrado, que é 100 em 900, mais 5 vezes 10 à sexta, tudo então a dividir por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Bem, isto será igual, agora que tem aqui a mesma potência da base 10, colocam a potência da base 10 em evidência, fica assim, vezes, abrem parênteses e tentam igualar os dois termos. Bem, o 10 à sexta já está cá atrás, então precisa estar aqui o 900, mais o 10 à sexta já está cá atrás, preciso pôr aqui o 5. Repara que se eu aplicar a distributiva, eu tenho exatamente esta expressão que tinha ali. A gente está sempre a trabalhar com situações equivalentes. Ok? Vocês só podem manipular os números, nunca podem alterar o valor. As situações de manipulação são sempre para obter expressões equivalentes, de forma a poder aplicar estratégias e regras e tudo mais. Prefiro então depois isto a dividir por 2 vezes 10 elevado a menos 3. E agora somam estes dois, 90 mais 5. E então, isto dá igual. Vou até trocar de posição. Né? Como isto é uma multiplicação, eu posso me servir da propriedade comutativa. Isto está 905
mas em vez de colocar 10 à sexta vezes 905, eu vou colocar 905 vezes 10 à sexta. É possível fazer aplicando então a propriedade comutativa. E agora tenho aqui 2 vezes 10 elevado a menos 3. E agora vou então aplicar a última operação que me falta analisar neste vídeo, que é a divisão. Vou só passar para esse slide aqui mais à frente. Teria então aqui 905 vezes 10 à sexta a dividir por 2 vezes 10 elevado a menos 3. A menos 3 ou menos 2? Agora é disso, menos 3. Bem, como é que então dividimos em notação científica? Para vocês perceberem, o que eu costumo fazer é dividir esta fração em duas partes, é separá-la aqui pelo produto. Esta situação é exatamente equivalente a eu ter 905 a dividir por 2 vezes 10 à sexta a dividir por 10 elevado a menos 3. Reparem como isto é tudo igual. Mais uma vez estou a manipular as expressões. Se eu aplicasse aqui as regras da multiplicação de frações, eu multiplicaria o numerador e multiplicaria o denominador e tinha exatamente esta expressão que tenho aqui. Isto, eu só estou a manipular, não estou a alterar nenhum valor. Bem, e agora faço aqui esta divisão. Faço esta divisão destes dois algarismos e faço a divisão das bases 10. Okay? Então isto é exatamente igual. 905 a dividir por 2. 905 a dividir por 2. Vocês vão ter que fazer isto sem máquina, certo? E provavelmente não sabem as valores de cabeça. Então vão ter que fazer 905 a dividir por 2. Não é? Vão ter que vir por aqui. Se não podem usar máquina, vão ter mesmo. Vocês não. Quem souber fazer isto de cabeça, tudo bem. Quem não, fica aqui então a estratégia da divisão assim. Bem, o 9 é maior, tudo bem. Então multiplicam 4 vezes 2 dá 8, sobra 1. Baixa o 0, multiplicam por 5. 5 vezes, porque é 10, né? Tentam perceber qual é o número que vezes 2 dá 10. É o 5. Dá resto 0. Baixam o 5. Então pensam que é que vezes 2 dá exatamente, fica mais próximo do 5, que é o 2. 2 vezes 2 dá 4, para 5 vai 1. E depois metem aqui uma vírgula, né? Baixam este 0 e metem exatamente ali uma vírgula. E depois é só perceber qual é o número que vezes 2 dá 10, é exatamente 5 e dá resto 0. Okay? Então 905 a dividir por 2 dá exatamente 452,5. Então terão aqui 452,5 e agora dividem aqui estas potências de base 10. Mas isto não é difícil de fazer, isto é a mesma coisa que eu ter 10 à sexta a dividir por 10 elevado a menos 3. Né? Ter uma fração é a mesma coisa que terem aqui a operação da divisão e tem aqui mais uma regra das potências para aplicar. Vocês, 10 à sexta a dividir por 10 elevado a menos 3. Aplicando as regras das potências, eu dou a mesma base e subtraio, porque é divisão, né? Vou subtrair então os expoentes. E aqui precisam ter um bocado de cuidado, porque isto fica este expoente, que é 6, menos este, mas este é menos 3, então fica 6 menos 3, ok? Cuidado com este caso. Também meti este expoente aqui debaixo de negativo exatamente por causa disso. Numa situação destas, a regra das potências diz-me o seguinte, diz-me que se eu tiver a elevado a m a dividir por a elevado a n, isto é exatamente a elevado a m menos n, né? É a regra das potências. Agora pode acontecer que este expoente seja negativo e este menos não tem nada a ver com a história. Isto é o menos da regra, mas agora este expoente era menos 3. Por isso é que fica 6 menos, este menos é da regra, e fica 6 menos 3. O que isto vai ser nada mais do que 6, menos com menos dá mais, né? 6 mais 3 dá 9. Ok? Cuidado com este pormenor. Então ficam com 452,5 vezes 10 à nona. Ok? Mas agora isto não está ainda em notação científica. Vamos ter que colocar o resultado em notação científica. Né? Eu vou recuar aqui a vírgula 1, 2, para ter exatamente a forma, a estrutura da notação científica, que é um algarismo apenas e a vírgula imediatamente a seguir. Então se a vírgula está aqui no 2, ela vai ter que andar 2 casas para trás e fica então 4,525. E agora se andei 2 casas para trás, então multiplico por 10 ao quadrado. Repara como isto é verdade. Se eu tivesse 4,525 vezes 10 ao quadrado, que é 100, né? Isto vezes 100 dava quanto? A vírgula andava 2 casas para a direita, né? Dava 452,5. Então está correto. Mais uma manipulação. Cuidado.
esta história das manipulações é extremamente importante. Porque permite-vos manipular, no fundo é mesmo manipular a expressão da forma que mais vos convém, para aplicarem regras ou para fazerem simplificações. Esta é uma estratégia extremamente importante em matemática, manipularem expressões. Estão sempre a trabalhar com situações equivalentes. Nunca podem alterar o valor anterior, nunca. É sempre manipular de forma a obter algo equivalente. Bem, isto aqui era deste número e agora o 10 à nona não tem nada a ver aqui com com este cálculo, né? Então, à frente vão ter que meter 10 à nona. Então, aqui aplicam outra vez as regras das potências, é multiplicar a mesma base, somam os dois expoentes. Então, finalmente, isto dá 4,525 vezes 10 elevado a 2 mais 9 são 11. E tem então o número, ou melhor, o cálculo da expressão em notação científica. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução para fazer operações em notação científica. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.